Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Eduardo, sou estudante da Uninter, faço ciência da religião. E esse conteúdo é o primeiro dos módulos do meu estágio de gestão escolar, gestão educacional. A gente sabe que esse estágio está sendo feito dessa forma, online, em virtude aí da pandemia da Covid-19. Muitos estabelecimentos de ensino ainda não voltaram às suas atividades. E para facilitar e não atrasar a formação do estudante, os estágios estão sendo autorizados a serem conduzidos dessa maneira. Sabemos que aquele que desejar, se o desejar, pode aguardar normalizar toda a situação dos estabelecimentos de ensino, mas aqueles que já querem concluir logo sua formação e terminar sua faculdade estão optando por essa modalidade de estágio. Então, o tema a ser abordado aqui é da gestão educacional umbandista. Esse é o primeiro módulo. Importância dessa gestão educacional para o umbandista, para o templo religioso umbandista. A gente sabe que todo templo religioso ele atua, mesmo que ele mesmo não saiba, o dirigente não saiba, atua dentro de uma visão escolar, uma visão de um estabelecimento de ensino. Haja vista que o fiel ele não vai lá só adorar ou prestar culto às suas divindades, né? Muitas das vezes aquele fiel que vai como assistente, que vai como espectador, ele acaba se vinculando àquele terreiro e se tornando um médium praticante daquela casa. E ele tem que aprender diversas questões relativas à sua religião, na história da sua religião, a doutrina que é da sua religião específica, a forma como aquela religião ou aquela agremiação específica interpreta a Gênese. E o dirigente ele não pode sair falando palavras a esmo, ele tem que se planejar, ele tem que criar uma metodologia de ensino, ele tem que colocar essa metodologia dentro de uma ordem cronológica. Então, são diversos fatores que o dirigente, no papel de educador ou de gestor educacional, ele tem que se preocupar. Então, o objetivo desse primeiro módulo é explicar a importância da gestão educacional dentro de um ambiente umbandista. Muitos praticantes da Umbanda ainda não conseguem enxergar toda essa parte pedagógica que existe dentro do terreiro. Acho que ainda ela está surgindo de uma forma muito tímida, e os médiuns contemporâneos aí que têm explorado bastante esse fato com a criação de cursos, com a criação de plataformas online, mas ainda acredito que está né, caminhando devagar ainda. A gente tem todo um trabalho de gestão, de coordenação que tem que ser feito e que não está diretamente relacionada à vertente que aquela casa pratica, certo? A gente tem que evoluir muito isso aí, tá? Estamos a passos lentos. E o outro objetivo é apresentar o papel do terreiro como estabelecimento de educação religiosa. O terreiro, assim como a igreja católica, como a igreja evangélica, como o templo budista, ele também tem um papel de educador. Não só educador religioso, né? Mas também como moral, ou social. Existe sim, implícito ou explícito, um papel de educador do terreiro dentro dessa comunidade umbandista, que precisa ser explorado ainda. Então, para a gente alcançar aquele objetivo, nós vamos seguir o seguinte sumário. Então, uma introdução, um desenvolvimento, onde vamos tratar sobre as funções do terreiro, os objetivos da gestão e conceitos fundamentais, e uma conclusão. Então, todo templo religioso, independente do segmento,
é também uma instituição de ensino. Todo o templo religioso, a igreja é uma instituição de ensino, o terreiro de Umbanda é uma instituição de ensino, o Ilê de Candomblé é uma instituição de ensino, a sinagoga é uma instituição de ensino. Então, independente do segmento religioso, todos os templos são também instituições de ensino. Então, ali são ensinadas, ministradas, né? Além da liturgia específica, cada segmento religioso tem a sua forma de praticar o seu sagrado. Até dentro da Umbanda, cada terreiro, não existe unanimidade de culto, unanimidade litúrgica não existe dentro do terreiro. Padrões comportamentais. Então, cada religião, além de ensinar essa parte da religião, vai ensinar também padrão comportamental. Ah, como assim, Eduardo? Então, determinado segmento religioso, para determinado segmento religioso, algumas práticas são consideradas pecado. Consumir alguns alimentos é considerado pecado. Ou determinado alimento vai deixar aquele indivíduo impuro, ou certas práticas, relações interpessoais têm que ser evitadas. Então, cada segmento religioso ele tem também os seus padrões comportamentais, suas regras sociais, que também são ensinadas no interior do templo. História da religião, então cada templo religioso vai ensinar como surgiu sua religião, quem foram seus baluartes, quem esteve à frente ajudando o movimento religioso da sua religião a se expandir. Isso também é ensinado dentro dos templos. Então, dessa forma, há necessidade de implementação de gestão escolar em suas atividades. Por isso que é importante a gente tratar desse assunto. E dentro do ambiente umbandista, esse é um assunto ainda que é muito pouco explorado. Acredito que quanto mais as pessoas estudarem, pesquisarem sobre isso e tentarem implementar isso dentro de seus terreiros, mais as atividades daquela casa serão facilitadas e otimizadas. O dirigente ele vai conseguir se planejar, ele vai conseguir, dentro do que eu entendo como um ano de instrução, um ano escolar, passar todas as matérias e assuntos que ele deseja divulgar dentro da sua comunidade. Então é muito importante que essa gestão escolar ela seja tratada no âmbito dos terreiros. Então, funções sociais do terreiro, funções do terreiro, né? Então, todo tempo religioso, ele abrange mais do que apenas liturgias. O templo engloba funções sociais, funções administrativas, funções educacionais, além de suas funções já explícitas, né? As funções litúrgicas, a função do templo religioso em si. Então, o terreiro ele não se resume àquela prática da Umbanda em si, da reza, do ponto cantado, do atabaque, da oferenda, não. Existem diversas funções que compõem a rotina do terreiro e que devem ser de conhecimento geral e tratadas todas com a devida importância para que a atividade daquele terreiro específico transcorra da melhor maneira possível ao longo do ano e que aquela casa consiga chegar nos seus objetivos propostos, né? Cada casa tem o seu objetivo proposto. É ajudar a comunidade, ou a casa crescer, ajudar seus médiuns, evoluir materialmente, espiritualmente, socialmente. Então, cada casa tem seus objetivos, suas metas a alcançar. E o principal objetivo da gestão é justamente esse, né? Levar aquele terreiro, aquele templo a alcançar de maneira eficiente os seus objetivos. Então, dentro disso que a gente falou sobre funções, e abordamos ali três funções específicas, né? Funções sociais, funções administrativas e funções educacionais. Então vamos começar a destrinchar essas três principais funções. Como a gente já falou, já tem algumas que já são explícitas,
Nós vamos começar a destrinchar essas três principais que acho que são o alicerce para que aquela casa ela consiga progredir. Então, dentro das funções sociais, nós podemos elencar aí, né, podemos explorar, identificar apoio material. Eu acho que esse é o apoio que é o mais visível, o mais presente em todas as casas, né? Dentro do apoio material, a gente pode tratar de doação de roupas, doação de calçados, doação de agasalhos, doação de material escolar para crianças menos favorecidas, é, épocas festivas, né? Dia das Crianças, Páscoa, a doação de alimento, doce, brinquedo, etc. Dentro das funções sociais ainda, a gente pode falar de apoio psicológico, informal ou médico. Eu coloco informal aqui porque muitas das vezes dentro do terreiro existe um médium que ele tem essa característica de ser um bom ouvinte ou de ter um pouco mais de paciência, então ele vai escutar o problema ali do assistente, do consulente, e muitas das vezes ou inspirado por um guia espiritual ou baseado nas suas próprias experiências de vida, aquele médium vai conversar com aquele assistente, com aquele consulente e vai ajudar com que ele resolva seus problemas, suas pendências e consiga seguir com sua vida da melhor forma possível. E eu coloquei o médico aqui porque muitas das vezes o terreiro ele tem algum convênio ou então algum médium é da área médica e ele vai poder dar um encaminhamento específico, né? Ou conduzindo a um psicólogo, um psiquiatra, ou se o próprio médico, o médium for o médico psiquiatra, receitando aí remédios específicos e etc. Dentro das funções sociais ainda, a gente pode falar de assistência social, né, que aí pode se desenvolver com apoio à mulher, como assim? Com a criação de grupos para incentivar a autoestima da mulher, para escutar os seus problemas, casos. Muitas das vezes a mulher é vítima de um abuso, de uma violência. Então, quando a gente cria esses grupos de apoio, a gente pode, seja com assistência jurídica, né, encaminhando a um advogado, ou assistência médica em caso de violência, se a mulher sofreu uma agressão, ou simplesmente, né, com esse apoio psicológico informal, escutando as demandas e as necessidades que essa mulher precisa. Ou homens também, por que não, né? A gente fala mulher aqui porque é o mais comum de se ver, mas homem também, por que não? Dentro da assistência social ainda a gente pode falar de curso de capacitação. Então, às vezes o camarada ali, ele tem uma habilidade específica, cozinheiro, ou ele é professor, e ele pode criar uma grade ou um programa de capacitação visando aí inserir o consulente ou os seus dependentes aí, familiares, dentro do mercado de trabalho. A gente sabe que a gente está se encontrando numa situação muito difícil, principalmente por causa da pandemia, né? Então isso aí também é muito importante. Também com apoio pré-vestibular, às vezes o médium ali, ou o dirigente, por que não, tem uma facilidade com determinada matéria, ou é formado em alguma matéria, né? Licenciado em matemática, história e tal, e quer criar esse curso, ajudar aquele membro da comunidade que não tem condições financeiras de pagar um cursinho preparatório. A gente monta um pré-vestibular social ali e ajuda a pessoa a alcançar os objetivos dela, entre outros, tá? Então, basicamente, pode ver que só as funções sociais já englobam uma série de frentes que o terreiro ataca constantemente. E a gente sabe que a maioria dos terreiros são desprovidos de fonte de renda, né? Até porque a finalidade do terreiro, por mais que às vezes tenha uma lojinha, uma cantina, não é lucro. Então, para que o terreiro alcance e consiga bater todas essas frentes aí, a gente sabe que é um esforço muito grande, né? Dentro das funções ainda, no terreiro nós temos as funções administrativas, né? Temos que visualizar todos os módulos que fazem o terreiro caminhar materialmente, né? Então, se o terreiro tem cantina, se o terreiro tem lojinha, o terreiro tem contas para pagar, então você tem que ter o tesoureiro.
que vai ser aquele elemento que vai ficar responsável, né, por gerir receitas e despesas e conseguir cumprir com essas obrigações, né, e prestar conta tanto para os médicos quanto para os consulentes ali, os assistentes. Você tem dentro do terreiro uma secretaria que é responsável por catalogar aí a documentação dos médios do terreiro, criando carteirinha, criando diplomas, se for o caso, né? Em caso de cursos realizados dentro daquela casa, é, ajudando também o tesoureiro na questão de mensalidade e tal. Tem uma série de encargos também. Tem a diretoria e a presidência que vão julgar ou tratar sobre regimento interno, normas e condutas dentro da casa, ações a serem desempenhadas, objetivos a serem alcançados, etc. Existem outras funções administrativas, né? Que existe, o terreiro ainda pode ter um corpo jurídico, né? Com advogado aí que trata dos interesses do centro, do terreiro. Pode ter também uma assim, comunicação social ou assistência social. Então podem ser criadas diversas funções administrativas para que a gente consiga resolver aí as questões administrativas do terreiro. Até porque a gente sabe que não existe só a parte litúrgica, a parte religiosa, existe também toda uma parte administrativa que deve ser tratada e bem desenvolvida para que o terreiro ele não tenha suas atividades comprometidas. E a, a cereja do bolo aí, desculpa, são as funções educacionais. Então o templo, todo templo, já falei aqui, independente do segmento religioso, atua como educador religioso. Já que, dois pontos, como eu já falei, então ensina a história da sua religião, ensina o fundamento da sua religião, até porque a gente sabe que existe uma divergência doutrinária dentro dos terreiros de Umbanda, então o que é praticado em uma casa, a não ser que sejam do mesmo segmento, né? É tudo da escola do Mirim, né? Da doutrina do Benjamin Figueiredo. É tudo da doutrina do Rubens Saraceni. Então, se não for dentro da mesma escola, a gente vai encontrar diversas divergências doutrinárias. Liturgia, padrões de conduta, enfim. Funciona como uma escola de fato, com toda uma metodologia de formação religiosa do fiel. Não existe muito uma ordem cronológica, pelo menos eu não vejo muito presente isso dentro dos terreiros, né? Com exceção aí da vertente do Rubens, que tem trazido isso aí de uma maneira mais incisiva. A gente não tem acompanhado dentro dos terreiros uma ordem cronológica lógica, né? Primeiro você aprende história da Umbanda, você vai ver só história. Depois você vai ver só. Alguns têm, mas ainda não é uma unanimidade. O que deveria ser. Por mais que a gente tenha fundamentos doutrinários diferentes, a gente sabe que você não pode sair cuspindo conhecimento aleatório que a religião em si, por si só ela já é muito mal compreendida. Então, se você não começa a trabalhar dentro da cabeça do fiel, né, do neófito, a religião de uma maneira clara e lógica, ele acaba perdendo o interesse ou ele então vai procurar as respostas que ele quer em outros terreiros ou na internet, enfim. Então, o objetivo da gestão ainda. Não, ainda não, né? Agora. Primeiro a gente viu funções do terreiro, tá? Agora vamos ver os objetivos da gestão.
Então, o objetivo nesse módulo de instruções é trabalhar a função educacional do tempo, como educador religioso. Então, disse o Caboclo Mirim foi um espírito, né, uma entidade espiritual que se manifestava através da mediunidade do médium Benjamin Figueiredo e criou a vertente que é conhecida como Escola da Vida. E ele veio com essa frase, né? A Umbanda é a escola da vida. Rubens Saraceni, que é o idealizador da vertente conhecida como Umbanda Sagrada, ele tornou popular a nomenclatura templo-escola. Então, hoje em dia, a gente vê muito essa nomenclatura, né? Templo, escola de Umbanda. Quem trouxe isso aí de fato, explorou isso aí foi o Rubens. Então, basta uma análise rasa para entendermos essa função do terreiro. Mas aí surge a pergunta, né? Por que exercer dentro do terreiro um trabalho de gestão educacional? Então, existem muitos chefes, mães, pais, babás, iás, etc., que apresentam formação acadêmica. Então, tem muito médium bandista que é formado. Estou falando nem do dirigente, estou falando do médium mesmo. Então, na minha casa lá, tinha médium que era médico, tinha médium que era advogado, tinha médium que era professor, tinha médium que era, enfim, diversas profissões, né? Administrador, contador. Ali o terreiro ele não vê formação acadêmica, né? Cada um tem a sua formação específica, outros não têm formação acadêmica, mas trabalham ou têm formação técnica, outros não têm pouco estudo e não existe essa separação ali com relação à mediunidade. Mediunidade é mediunidade e não existem doutores não banda, tá? Então muitos têm essa formação, dessa forma, como o camarada dele já passou por essa formação acadêmica, já foi obrigado a fazer TCC, a fazer resenhas, a montar plano de aulas, a participar de estágios. Então esse camarada ele já é um, entre aspas, um privilegiado que ele já tem uma noção de gestão educacional. Mas essa não é a realidade da massa dos médiuns e dos terreiros, tá? Então muitos apresentam formação acadêmica e possuindo dessa forma alguma base para elaborar um plano de aulas, um quadro de trabalho, etc. Porém, como eu falei, essa não é a realidade de grande parte, que muitas vezes possuem dificuldades para organizar os fundamentos doutrinários de sua casa, não conseguindo dispô-la em uma ordem cronológica produtiva ou dentro de um calendário anual viável. Como assim? O terreiro ele tinha que vir dentro de uma ordem lógica, cronológica, né? Cada médium ele tinha, antes de passar para o próximo nível, para o próximo estágio, para a próxima obrigação, etc., ele tinha que ter alguns conhecimentos básicos, alguma premissa básica, igual a escola, né? Primeiro você aprende o alfabeto, para depois você aprender as sílabas, para depois você aprender a formar palavras, para depois você aprender a identificar frases, construir textos. Então é ordem cronológica. E na maioria dos terreiros a gente não vê isso, né? Agora com a internet, com a criação dos cursos, essa disseminação de que um umbandista tem e deve estudar, que as coisas estão melhorando um pouco. Então, a partir do momento que o dirigente, ou aquele por ele designado, porque o dirigente, ele às vezes ele não tem pouco estudo, ou ele tem pouco estudo, ou ele não tem saco para criar planilha ou plano de aula, e ele vê um médium que tem mais aptidão, e ele pode delegar essa função, por que não, para quem esteja mais capacitado. Não é demérito nenhum, não é desprestígio nenhum, e o dirigente não vai deixar de ser menos dirigente, né? Se ele identificar ali uma pessoa capaz de montar um plano de aulas ou de criar um programa doutrinário, né? De delegar para aquela pessoa para que a casa ela esteja em melhores condições de trabalho, tá? Não é demérito nenhum. O dirigente não deixa de ser menos dirigente porque ele delega esse tipo de função para alguém. Então, a partir
do momento que o dirigente ou aquele por ele designado consegue elaborar um calendário organizando por áreas de interesse, né, as disciplinas, é aquilo que eu falei, a gente não identifica isso. E é uma parada que para mim é meio óbvio, né? Você criar disciplinas a serem exploradas com padrões mínimos a serem alcançados pelos médiuns. Ah, como assim, Eduardo? Então, você vai dividir o seu ano de instrução ou o seu ano de letivo dentro de matérias ou disciplinas. Ah, matéria História da Umbanda. O que, que o médium precisa saber sobre a história da Umbanda? Ah, tem que saber quando foi criado, onde foi criado, por quem foi criado, qual lei que ampara, qual lei que não ampara, né? Disciplina, objetivos serão alcançados. A disciplina botânica umbandista. Então o guerreiro tem que saber. Guerreiro, ó, é coisa de quartel. Então o médium tem que saber, que planta é essa? Como é que eu faço um banho? O que que é maceração? O que que é infusão? Qual erva que eu misturo para fazer isso? Qual erva que eu misturo para fazer aquilo? Qual erva é de cada orixá? Então, conhecimentos básicos, entende? Então, tudo que o médium daquela casa precisa saber, estabelecendo objetivos e datas definidas, né? O trabalho de educação religiosa se torna mais fácil. Então, olha o que tá sendo dito aqui, né? O mínimo, né? Tudo que o médico daquela casa precisa saber, estabelecendo objetivos e datas definidas. Ah, então no primeiro mês que o neófito, o recém-egresso, ele entrar no terreiro, no primeiro mês ele tem que saber qual que é o objeto de culto da Umbanda. Ah, no segundo mês ele tem que saber o que que são os orixás. Ah, no terceiro mês ele tem que saber, entende? Objetivos e datas definidas. É inadmissível você chegar no terreiro e perguntar o que que é quem foi Zélio de Moraes, por exemplo, e o pessoal não está sabendo, né, que foi o criador. Ou perguntar qual que é a data que a Umbanda foi criada e a pessoa não desconhecer. Então isso aí é inadmissível. Outro fator positivo em se criar uma mentalidade de gestão educacional dentro do terreiro é evitar a busca em outras escolas. Eu botei entre aspas outras escolas porque eu estou me referindo a outros terreiros. Então existem muitos médios que se sentem desamparados doutrinariamente dentro de suas casas e vão buscar resposta em outros terreiros. Porque o outro terreiro ele tem uma estrutura melhor de ensino. Ou o outro dirigente ele se preocupa mais com essa mentalidade de formar, né, o médium quanto a essa parte educacional. Então isso aí é muito comum, essa evasão, vamos colocar dessa forma, ou essa fuga. O médium iniciante, assim como o estudante iniciante na escola, ele anseia por conhecimento, ele anseia por respostas. E se o dirigente ele se torna incapaz de atender a esses anseios, o médium acaba ou indo buscar em outros locais, ou acaba se desvinculando da escola, etc. Tá? E hoje em dia, né, estamos na era da informação e do conhecimento. E com o advento, com o surgimento da internet, em um simples clique, as dúvidas são dirimidas. Antigamente, quando a internet não era tão forte como é hoje, a pessoa ia buscar conhecimento com outros médiums, né? Médiums de outras casas, ou enfim. Hoje em dia, o camarada ele pega o YouTube ali, digita o que ele quer saber e já era. Tinha muito dirigente que mantinha o fiel refém do conhecimento, porque não tinha essa disseminação, tudo era muito difícil, a parte literária não era tão vasta como é hoje, então o médium ficava refém do conhecimento do que o seu pai de santo passava, né, para ele. Hoje em dia essa não é uma verdade mais,
tá? Não é uma realidade. Então, o dirigente, como gestor educacional que é, ele tem que se preocupar em estruturar, organizar e passar conhecimento para os seus médiuns e aqueles que são filiados ao seu terreiro, né? Médiuns ou não. Mais um ponto positivo da implementação dessa mentalidade, né, de gestão educacional dentro do terreiro é a facilitação da programação de trabalho do ano de trabalho para o dirigente, já que, possuindo uma base de trabalho pré-construída, ele conseguirá otimizar a atividade de sua casa. Então, planejamento é tudo, não só no tempo religioso, como em qualquer aspecto da vida. Se você não se planejar financeiramente, você passa dificuldade, porque você tem que pagar a luz, você tem que pagar a água, você tem que pagar a internet, você tem que comprar comida, você tem despesa com as crianças. Então, se você não se planejar na sua vida, você não consegue alcançar os objetivos que você se propõe, né? Fazer uma faculdade, comprar um imóvel, comprar um bem. Então, essa é a ideia. Se em coisas básicas da sua vida você tem que fazer planejamento para não meter os pés pelas mãos, imagina no terreiro. Então, quando o dirigente ele adota essa postura de gestão, ele consegue planejar o ano letivo dele, o ano de instrução dele, já determinando quais giras vão acontecer em quais meses, quais simpósios ou palestras vão acontecer em quais meses, quais cursos ele vai dar e que períodos. Ele já consegue planejar todo o ano de trabalho daquela casa, facilitando não só o trabalho dele, mas o trabalho de todos os integrantes, de acordo com aquelas funções que a gente tem. Se a gente já tem um calendário, um quadro de trabalho pré-montado, tudo fica mais fácil. Então o camarada já sabe que dia tal vai ser festa. Então o tesoureiro já começa a angariar o dinheiro, a diretora social já começa a correr atrás dos enfeites ou do ingrediente, do que tem que fazer, de comida, etc. Tudo é planejamento, não adianta. Então vamos falar um pouco agora sobre alguns conceitos fundamentais para que a gente entenda ou comece a trabalhar esse conceito de gestão educacional dentro de um ambiente umbandista. Então, gestão, ato ou efeito de gerir, administração e gerência. Área das ciências humanas que tem por objetivo fazer com que determinada instituição alcance de forma efetiva e eficiente os seus objetivos. Então, essa é a ideia. Efetiva e eficiente. Então eu quero ter médiums melhor instruídos. O que eu preciso? Eu preciso de um programa doutrinário. Eu preciso de um plano de disciplina. Eu preciso determinar objetivos mínimos a serem alcançados. Essa é a função do gestor, certo? E todas aquelas funções que eu falei, elas caminham juntas, né? Função social, função administrativa e função educacional. Então, o dirigente como gestor, ele vai criar uma metodologia de ensino. Eu quero que ele aprenda a história da Umbanda. Mas o que eu preciso para ensinar com qualidade? Eu preciso de um projetor. Aí o gestor educacional, a gestão, parte de função educacional, já se mistura com a parte de função administrativa. Porque aí o tesoureiro tem que ver se tem verba em caixa para comprar um projetor, uma tela de projeção. Eu vou criar uma turma para poder aprender a história da Umbanda. Pô, mas eu não tenho um ambiente, um espaço apropriado. Ou as cadeiras, o pessoal fica desconfortável. Tu vai dar uma palestra de 1 hora, meia hora, o pessoal no meio da palestra começa a perder o foco porque está desconfortável. Então todas as funções elas caminham juntas, né? Uma apoiando a outra para que os objetivos daquela casa sejam alcançados, tá? Então esse daí basicamente é o conceito de gestão. O gestor é a pessoa que interpreta os objetivos de determinada instituição, atuando com base em que? Planejamentos. Ele vai, se ele for criar um curso de história da Umbanda, por exemplo, ele tem que montar o planejamento
que ele tem que passar, qual a grade curricular, onde vai ser feito, como vai ser feito, número máximo de participantes. Vai ter só parte expositiva, ou vai ter visitação a locais históricos, como é que vai funcionar esse curso. Entende? O gestor ele tem que interpretar os objetivos daquele terreiro e criar meios, ferramentas para que aquilo seja alcançado. Então o gestor vai atuar com base em planejamentos, organização, liderança e controle para conduzir aquela instituição aos objetivos que ela deve alcançar. Diretor. Existe uma confusãozinha, né, entre o diretor e o gestor. Então o diretor é aquele que dirige, né, aquele que orienta. Basicamente o gestor, ele tem uma visão mais ampla. O diretor ele pode ter uma função de gestor dentro de um segmento específico no terreiro ou na instituição referida. Mas basicamente o gestor ele possui uma visão mais ampla, tem que possuir uma visão mais ampla que o diretor. Então, basicamente, o gestor identifica as necessidades e objetivos de uma instituição, traçando planejamentos e implementando ferramentas para que esses objetivos sejam alcançados. O diretor, por sua vez, dirige e faz cumprir o planejamento imposto. Né? Muitas das vezes o gestor ele pode ser o diretor também, e o diretor ele pode ser gestor dentro daquela sua área específica de atuação. E o que é a gestão educacional? É toda atividade, desde processos administrativos até os processos pedagógicos, que visam otimizar as atividades de determinada instituição de ensino. Como a gente viu, está tudo interligado, está tudo conectado. Então você vai dar uma aula de algum aspecto religioso em uma sala do terreiro, mas ali você tem que ligar a luz. Essa luz você tem que pagar todo mês. Aí entra o tesoureiro, aí entra o secretário. Às vezes a sala tem espaço insuficiente, tu vai ter que montar mais de uma turma de instrução. Então, estamos todos interligados dentro dessa perspectiva de gestão educacional dentro do terreiro. Educador, que ou quem educa, quem ensina, dentro do terreiro, né, dessa concepção de terreiro. Todos são educadores, cada um no seu nível, porque a partir do momento que entra um novo filho, você está ensinando, ele tem que aprender os dogmas, se existirem, daquele terreiro e das crenças e os comportamentos. Então todos são, em seu nível de atuação, educadores. O dirigente ele tem essa função mais explícita e com uma responsabilidade maior, porque ele dirige toda aquela comunidade religiosa. E o aluno é aquele que recebe a instrução ou educação, seja em estabelecimento de ensino ou não. Né? Com isso a gente fecha esses conceitos fundamentais. Então, quando a gente para falar de aluno, a gente já fala do médium dentro do terreiro, né? Aluno ou instruendo é o médium do terreiro, já que ele o tempo todo ele recebe essa educação, essa instrução acerca da sua religião em geral, do seu terreiro em particular. Quando a gente fala do educador, a cabeça, né, o topo dos educadores do terreiro está o dirigente, mas todos em seu nível de responsabilidade também desempenho. Até porque o dirigente ele pode, dentro de uma perspectiva centralizadora, ele passar todo o conteúdo daquela religião, ou ele pode dividir os médios mais antigos em turmas ou módulos de instrução. Ele já tem, por exemplo, 4 médiuns coroados, que já estão, sei lá, 10, 20 anos no terreiro, já conhece toda aquela liturgia e trabalha aquele terreiro. Então ele pode pegar um médium e deixar responsável só por botânica ritual. Então aquele médium vai falar só sobre planta. Tem instrução de planta, instrução de banho, quem vai dar é ele.
pode deixar o outro médio falando só sobre a história da Umbanda. Então o cara estuda tudo sobre a história da Umbanda. Então ele vai criar todos os planos de aula e instruções sobre a história da Umbanda e aquele camarada específico. Como eu falei, ele pode centralizar ou ele pode delegar, pô. Né? Gestão participativa. E isso aí não vai tornar ele menos dirigente. Até porque os encargos na condução e direção do terreiro são inúmeros. Não tem como ele abraçar e todas as funções ao mesmo tempo e manter o padrão de excelência em todas elas. Né? É humanamente impossível, ele vai acabar deixando a desejar em uma área. Então, se ele acaba trabalhando num modelo de gestão compartilhada, né, de gestão participativa, ele acaba valorizando o seu quadro de médios, né, que o camarada vai se sentir valorizado com certeza, recebendo aí a incumbência e a responsabilidade de ensinar como um dia ele mesmo teve ali nos bancos escolares. O dirigente só ganha com isso. O dirigente é a casa, certo? Então chegamos aí à conclusão desse primeiro módulo. Fui bem claro aí nas palavras. Essa gestão educacional é muito importante e o que a gente viu aí ao longo do módulo é que quando o dirigente ele resolve de fato a implementar essa visão dentro da casa, estimulando essa gestão educacional, a casa ela só tem a crescer com isso, com essa atitude, certo? Muito obrigado aí a todos e até o próximo módulo.